Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 4 e hoje nós veremos aí algumas observações sobre a preposição. Vamos começar então pela classificação das preposições. As preposições elas se classificam aí, pessoal, em preposições acidentais e preposições essenciais, ou melhor, essenciais e acidentais. As essenciais, pessoal, são aquelas que a gente já viu, aquelas que estão inclusive ali no site, no ícone listas, vocês vão ver ali a lista das preposições e vocês vão ver que ali estão as preposições. Eu tenho um exemplo aqui: a, ante, após, com, de, em, né? Ou seja, aqueles termos que serão sempre preposições. Como é que eu sei? Claro que tem que ter um pouco de decoreba aí. Eu vou ver, né, ali algumas vocês já usam no dia a dia, o de, o com, o em, né, o para. E a gente vai decorando, outras a gente vai acostumando aí com o uso, né? E serão sempre preposições, essas essenciais. Vocês vão ver aí nos livros, sempre vão ver aparecendo ligando termos, que é a função aí maior da preposição, ligar termos, estabelecendo aí uma relação de sentido. Mas existem termos, tá, que podem ser por ora preposições e por ora terem aí outras classificações gramaticais, digamos assim. Tá? Essas são as acidentais. Olha o exemplo aqui. Acidentais: conforme, como, salvo. Tá? Então eu tenho um exemplo aqui: agimos conforme a ordem dele. E aqui na B eu tenho: fiz o trabalho conforme me pediram. Tá? Eu tenho aqui a palavra conforme e tenho aqui a palavra conforme. Como é que eu vou saber quando é preposição? Como é que eu vou saber quando é conjunção? É difícil falar disso porque eu ainda não dei aula de conjunções, mas eu vou tentar fazer com que vocês entendam um pouco aqui. Tá? Esse conforme aqui, pessoal, é uma preposição. Por quê? Porque eu percebo que ele está ligando este termo aqui àquele termo ali. Tá? Ele liga esse termo aqui a esse termo aqui. Agora, o conforme ele pode ser também aí uma conjunção conformativa. Tá? Como conjunção conformativa, ele vai ligar aí duas orações, porque a função da conjunção é ligar duas orações. Então eu tenho aqui duas orações: verbo fazer e verbo pedir. Tem um verbo aqui e tem um verbo aqui. E eu tenho um conforme aqui. Esse conforme aqui nada mais é do que uma conjunção. Tá? Porque ele está ligando duas orações, ele não está ligando dois termos. Aqui o conforme é uma preposição, porque ele está ligando dois termos. Tem um verbo aqui, mas do outro lado não tem verbo. Tá? Assim que vocês vão ver esses termos: conforme, como, salvo. E aqui tem outros termos que podem ser ora preposição, ora qualquer, pode ser conjunção, qualquer outra classe gramatical. Enfim, consoante, segundo, durante, mediante, fora, o que, pode ser preposição, pode ser conjunção, pode ser pronome relativo, tá? Mas ao longo do tempo a gente vai entendendo melhor essa situação aí, tá? Mas as preposições acidentais são aquelas que podem ser preposição ou não, tá ok? Bom, pessoal, vejamos então aqui o que é uma locução prepositiva. Tá? Nosso último item aí a respeito da preposição. Nós vimos até agora, vocês já devem estar aí carecas de saber, né? Já devem ter assimilado aí o conceito de locução: locução adjetiva, locução pronominal, locução verbal, locução adverbial, depois nós vamos ver locução conjuntiva. Tá? Enfim, locução é um conjunto de duas palavras ou mais que funcionam aí como se fosse uma só palavra, digamos assim, né? E que vão ter aí o valor de uma classe gramatical, digamos assim. Então a locução adjetiva vai ter valor de um adjetivo, a locução pronominal vai ter valor aí de um pronome, a locução verbal vai ter o valor de um verbo, de um único verbo, a locução adverbial vai ter o valor de um advérbio, digamos assim. Mas são duas palavras ou mais. A locução prepositiva não é diferente. Nós temos aqui dois termos ou mais que dão ideia aí de uma preposição. Então eu tenho aqui: saímos abaixo de chuva. Eu tenho aqui um abaixo de. Na B, comemos arroz em vez de feijão. Estou a par de tudo. Está aqui. Né? Esses termos que estão em vermelho aqui, vocês conseguem observar que eles estão ligando termos que estão do lado de lá ao termo que está do lado de cá. Ou seja, estão ligando termos, função maior da preposição. Portanto, abaixo de, em vez de, a par de,
são locuções prepositivas. E aí eu sugiro que vocês vão pesquisar nas gramáticas e na internet também, que existem mais, com certeza. Eu coloquei algumas aqui: a fim de, acima de, acerca de, junto a, graças a, em frente a, tá? São locuções prepositivas. Uma observação de suma importância aqui, tá? O que eu tenho aqui? De bom grado, de cor, de repente, locuções prepositivas? Não, eu tenho aqui locuções adverbiais, e vocês podem se confundir aí, né, as locuções adverbiais com as locuções prepositivas. Qual é a dica? A dica é essa aqui. Se vocês observarem, a locução prepositiva sempre termina numa preposição, né? E a locução adverbial sempre começa com a preposição. Essa é a grande diferença aí entre a locução prepositiva e a locução adverbial. Aliás, a locução prepositiva até pode começar com uma preposição, né? Aqui, ó, a par de, nesse caso aqui ela começa com uma preposição. Mas a locução adverbial nunca vai terminar com uma preposição, ela sempre vai começar com a preposição. Então começou com preposição, é a locução adverbial, tá ok? Não vamos se esquecer disso. Essa é a grande diferença entre as locuções prepositivas e as locuções adverbiais, tá ok? É isso aí.